Sabe, imagina ensinar alguém a usar um computador, o jeito tradicional. Seria mostrar vídeos de tarefas, né? Sim, a pessoa imita. Exato, ela imita. Mas aí trava na primeira vez que aparece um pop-up diferente, uma coisa inesperada. Sem que acontece. Agora, imagina dar para essa pessoa um simulador de voo, só que para computadores. Um ambiente onde ela pode praticar milhões de tarefas, cometer erros sem consequência nenhuma e aprender com cada acerto, cada falha, 24 horas por dia. Uma mudança de paradigma completa. É exatamente essa mudança que a gente vai explorar hoje aqui no campo da inteligência artificial. A nossa análise mergulha num artigo de pesquisa da Meituan e de várias universidades que, olha, tá dando o que falar. Bastante. Ele apresenta um modelo de IA chamado EvoCeuA, que é um agente de uso de computador que aprende de um jeito totalmente novo. E a nossa missão aqui é entender como esse agente está tentando sair dessa escola da imitação para entrar num ciclo de autoaperfeiçoamento. A ideia central é uma transição que eles chamam de escalonamento de dados para escalonamento de experiência. E para a gente entender por que essa transição é tão crucial, a gente precisa falar do gargalo que trava quase todo o desenvolvimento de agentes de IA hoje. Qual seria? Eles são treinados com conjuntos de dados estáticos. São basicamente gravações de humanos usando um computador. Certo. Só que o problema é que um computador não é estático. Um clique abre um menu que não existia um segundo antes. Um comando de teclado muda tudo. Dados estáticos são como fotografias de um rio, sabe? Eles não ensinam a IA a nadar, só ensinam a reconhecer a água parada. O EvoQA foi criado para jogar a IA dentro desse rio e forçar ela a aprender a correnteza. Ok, vamos desempacotar isso. O artigo bate muito na tecla dessa mudança de escalonamento de dados estáticos para aprendizagem evolutiva por experiência. Essa distinção me parece crucial. Mas, sendo um pouco cético aqui, a experiência gerada por uma IA num ambiente simulado não é só um tipo mais complexo de dado? Onde que está a mágica de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na diferença entre passividade e atividade. O método antigo é a imitação passiva. A IA assiste a filmes de interações e tenta replicar. Ela não tem agência, ela não explora, não entende o porquê de uma ação levar a um resultado. Se algo sai do roteiro, ela se perde. Exato. É como aprender a cozinhar só lendo o livro de receita, sem nunca acender o fogão ou sentir o cheiro da comida queimando para saber que errou. A abordagem do EvoCal é um ciclo ativo, autossustentável. A IA não é uma aluna passiva. Ela é uma exploradora. Isso, uma exploradora. Ela interage com o ambiente, gera as próprias trajetórias de sucesso e de fracasso. O feedback não é uma nota numa prova. É a resposta direta do ambiente. Você clicou aqui e um menu apareceu. Entendi. A mágica não está no dado em si, mas nesse ciclo contínuo de gerar uma hipótese, que é a tarefa, testar essa hipótese, que é a interação, coletar os resultados, que é a experiência, e usar isso para refinar a próxima hipótese. É um processo científico em escala massiva. Exatamente. Entendi. Então a chave não é o produto final, a gravação da experiência, mas o processo, a experimentação da própria IA. Mas isso me leva a uma questão prática. Como eles geram essa experiência em escala gigantesca sem precisar de milhares de humanos para criar os exemplos? Exato. Fazer isso manualmente seria impossível. E é por isso que a arquitetura que eles construíram é tão interessante. Ela se apoia em 3 pilares que, juntos, criam essa máquina de aprendizado autônomo. Certo. E o artigo detalha esses 3. O primeiro, eles chamam de motor de síntese verificável. O nome assusta um pouco, mas a ideia me pareceu genial. É o ponto de partida de todo o ciclo. Pensa nele como um professor que não só cria o problema de matemática, mas já gera o gabarito junto. Esse motor cria de forma autônoma tarefas para IA. E aqui está o pulo do gato. Ele não gera só instrução tipo encontre o e-mail sobre o relatório de vendas. Certo. Ele também gera o que eles chamam de validador executável.
É um pedacinho de código que, no final da tarefa, verifica o estado do sistema e diz, sem dúvida nenhuma, sim, a tarefa foi feita ou não, ela falhou. Essa ideia da IA criando o próprio dever de casa e o gabarito é muito poderosa. Mas isso não cria um risco de, sei lá, um vício de confirmação? Se a IA só cria tarefas que ela já sabe resolver? É um risco real e eles pensaram nisso. O processo não é aleatório. Tem 3 estágios. Primeiro, eles constroem um espaço de tarefas estruturado, que é tipo um mapa de tudo o que é possível fazer. Ok. Segundo, a síntese em fluxo duplo, que gera a tarefa e o validador juntos. E terceiro, e mais importante, para sua pergunta, tem uma fase de garantia de qualidade rigorosa. Filtros automáticos descartam tarefas ruins ou fáceis demais. Eles tentam forçar a geração de tarefas que expandam o conhecimento do agente. Ok, então a IA gera o próprio currículo de aprendizado, com um sistema para garantir que ela não fique só na matéria fácil. Mas não adianta ter o material se não tiver onde praticar, né? Ela precisa de um campo de treinamento gigantesco. E que campo de treinamento? O segundo pilar é a infraestrutura de interação escalável. É basicamente um ginásio digital de altíssimo desempenho. Um ginásio? Uma plataforma que consegue orquestrar dezenas de milhares de sandboxes, ambientes virtuais isolados rodando ao mesmo tempo. É aqui que a IA faz o dever de casa milhares de vezes por segundo. Dezenas de milhares. A complexidade de engenharia para manter tudo isso consistente deve ser absurda. Qualquer diferençazinha entre um ambiente e outro poderia confundir a IA, certo? Absolutamente. E pode parecer um detalhe obsessivo, mas eles foram muito rigorosos com isso. Eles usam virtualização híbrida, um sistema operacional customizado, tudo com patches específicos, para garantir que a renderização de fontes, a entrada do teclado, tudo seja idêntico. Uau! É um esforço monumental para eliminar o ruído e garantir que a IA aprenda com a tarefa e não com as peculiaridades do ambiente. Então eles construíram esse parque de diversões digital massivo e super confiável. Agora a peça final do quebra-cabeça. Como a IA realmente aprende com essa prática toda? Isso nos leva ao terceiro pilar. Exato, o paradigma evolutivo de aprendizagem por experiência. É aqui que a borracha encontra o asfalto. A estratégia de treinamento é dividida em 3 fases progressivas. Como se fosse da escola até a faculdade. É uma boa analogia. A primeira fase é a partida fria. A IA é um bebê. Ela recebe um pequeno conjunto de demonstrações humanas para aprender o básico do básico. O que é um clique, o que é digitar. Certo, ABC. E depois? Depois vem a segunda fase. Sintonia fina por amostragem de rejeição, ou RFT. O foco aqui é simples, aprender com os acertos. Ah, A IA é solta no ginásio para tentar milhares de tarefas. O sistema ignora os fracassos e coleta só as execuções que deram certo. Essas trajetórias de sucesso reforçam os padrões que funcionam. espera. Eles usam algo que o artigo chama de orçamentação dinâmica de computação aqui. O que é isso? Eles dão mais tempo de estudo para a IA nas matérias que ela tem mais dificuldade? Exatamente isso. Se o sistema percebe que o agente acerta 99% das tarefas de enviar e-mail, mas só 10% das de editar uma planilha complexa, ele automaticamente aloca mais poder computacional para aquele cenário da planilha. Uma tutoria inteligente. Perfeito. Foca o esforço onde o aprendizado é mais necessário. Faz todo sentido. Aprender com os acertos reforça o que funciona. Mas e os erros? É aí que entra a terceira fase, imagino. E é a fase mais sofisticada. A aprendizagem por reforço, focada em aprender com os fracassos. Quando uma tentativa dá errado, o sistema não joga fora a experiência. Ele a analisa e identifica o ponto de bifurcação crítico. O momento exato do erro. O momento exato. E aí, usando uma técnica chamada otimização de preferência direta, ou DPO. Certo, DPO. Isso soa como um técnico de futebol mostrando o vídeo do jogo. Ele não só diz, você errou o gol, mas pausa e mostra, olha, aqui você chutou, mas a jogada certa era passar a bola. É esse nível de feedback. É a analogia perfeita.
É um feedback cirúrgico. O sistema diz para a IA: neste momento, você escolheu a ação X que levou ao fracasso. A ação Y teria sido melhor. Ao comparar a escolha ruim com a boa no exato contexto do erro, a IA aprende a refinar sua decisão. Aprender com os sucessos te dá um mapa, mas aprender com os erros te ensina a desviar dos buracos. A teoria toda é muito elegante. Esse ciclo de gerar tarefas, praticar e aprender com acertos e erros. Mas, e os resultados? O que tudo isso significa na prática? Eles testaram o Evoque num benchmark chamado OS World. Como ele se saiu? Olha, os resultados foram de cair o queixo. O modelo principal, o de 32 bilhões de parâmetros, alcançou uma taxa de sucesso de 56,7%. 56%. Isso. Não apenas o coloca como o novo estado da arte entre os modelos de código aberto, mas pulveriza o recordista anterior, o OpenSequoia, que tinha 45%. E o que me chama a atenção é que o OpenSequoia era um modelo de 72 bilhões de parâmetros. Exato. O Evocoa tem menos da metade do tamanho e teve um desempenho muito superior. Isso vai contra a maré do maior é sempre melhor, que a gente tanto vê. Exatamente. E essa é talvez a descoberta mais importante aqui. Não é só o tamanho do cérebro, mas a qualidade da educação. O método se mostrou muito mais eficiente. E não para por aí. Ele também superou modelos de código fechado, fortes, e chegou perigosamente perto do Claude 4.5 Sonnet, um dos gigantes do setor. E eles também testaram uma versão menor, não é? Sim, e os resultados reforçam ainda mais essa ideia. A versão de 8 bilhões de parâmetros do Evoque A, um modelo relativamente pequeno hoje em dia, conseguiu 46,1% de sucesso. Ou seja, Até o irmão menor do Evoque A superou o antigo campeão de 72 bilhões de parâmetros. Fica claro que a forma como se aprende pode ser mais impactante que o tamanho bruto do modelo. esses 56,7% de sucesso são impressionantes, sem dúvida. Mas o que acontece nos outros 43,3%? Onde que ele ainda tropeça? Ótima pergunta. As falhas geralmente acontecem em tarefas que exigem um raciocínio de múltiplos passos muito longos ou quando o ambiente apresenta alguma variação sutil, a tal estocasticidade que eles mencionam. Ah, sim. E isso nos leva direto para a sessão de discussão do artigo, que para mim é a mais rica. Eles rodaram mais de 1 milhão de horas de acelerador em experimentos e tiraram algumas lições fundamentais. 1 milhão de horas. Eles devem ter aprendido bastante. Quais foram os grandes momentos ahá que eles descobriram nesse processo? Eles destacam 4 pontos críticos. O primeiro é o que eles chamam de a dupla natureza das experiências. Eles perceberam que trajetórias de sucesso e de fracasso são bichos completamente diferentes. Sucessos são ótimos, têm baixo ruído, mas depois de um tempo trazem pouca informação nova. Já os fracassos são confusos, ruidosos, mas contêm pepitas de ouro sobre os limites do modelo. Tratar os dois da mesma forma é um desperdício. Faz sentido. É a diferença entre praticar o que você já sabe e estudar para a prova na matéria que você tem mais dificuldade. E o segundo ponto? O segundo é a necessidade de ser on policy. É um termo técnico, mas a ideia é simples. É crucial que a IA aprenda com dados gerados pela sua versão mais recente. Ah, claro. Usar dados de experiências geradas por uma versão antiga do modelo, o que se chama de off-policy, pode desviar o aprendizado. É como tentar aprender a dirigir um carro de Fórmula 1 usando suas anotações da autoescola. O contexto mudou. Entendi. E o terceiro insight, sobre a assimetria da finalização. Achei esse particularmente interessante. É fascinante. Eles descobriram que a IA aprende a reconhecer uma falha e a desistir muito mais rápido do que aprende a ter certeza de um sucesso. Então ela pode parar cedo demais. Ou continuar tentando para sempre. Calibrar esse instinto de quando parar é um dos maiores desafios para que o agente seja eficiente. E por último, o ponto sobre o diagnóstico visual. Parece quase trivial, mas eles destacam como algo crítico. Exatamente. É um retorno ao básico que é fundamental. Os pesquisadores foram enfáticos. Eles não teriam conseguido sem ferramentas para literalmente assistir aos replays da IA em ação. Simplesmente ver o que a IA está fazendo. Isso.
Ver o agente cometer o mesmo erro bobo repetidamente num vídeo pode gerar um ahá, que nenhuma planilha de dados consegue te dar. Resumindo tudo então, a gente viu uma mudança fundamental da imitação passiva para um aprendizado ativo, quase científico. O Evocua cria as próprias hipóteses, testa num laboratório virtual massivo e aprende de forma cirúrgica com vitórias e derrotas. Perfeito. Esta abordagem estabelece um caminho que é, ao mesmo tempo, robusto e escalável para o futuro dos agentes de IA. O foco muda de coletar dados humanos perfeitos para a tarefa, de engenharia de criar um sistema onde a própria IA pode gerar a experiência de que precisa. O artigo menciona que um dos grandes desafios é a estocasticidade do ambiente. Pequenas variações como latência de rede ou mudanças na renderização. E uma métrica que eles usam, a taxa de sucesso em múltiplas tentativas, acaba medindo não só a habilidade da IA, mas também sua robustez contra esse ruído. Isso me deixa com uma questão para refletir. À medida que esses agentes se tornam mais inteligentes, o maior obstáculo talvez não seja a sua própria capacidade de raciocínio, mas sim a capacidade de lidar com a realidade imprevisível e caótica do mundo digital que a gente criou. A próxima fronteira talvez não seja só escalar os ambientes de treinamento, mas construir agentes que sejam fundamentalmente resilientes ao inesperado.